vai parar, quando vai acontecer, ó Deus, mas clamamos a Ti, ó Deus, que Tu entra com providência em tudo. Nós Te louvamos e Te adoramos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aos irmãos que já terminaram, abre aí a sua Bíblia. No livro do profeta Malaquias. Malaquias capítulo 3. Malaquias 3, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Amém? Deus seja louvado. E o tema dessa noite que eu quero trazer para a igreja é o seguinte, é uma pergunta: Deus mudou? Deus nunca mudou. Então a gente tem essa certeza, não é? Temos essa certeza que o Senhor não muda. Nele não há sombra de mudança nem variação. O Senhor é o mesmo, não é? Sempre, desde o começo até o fim. Vamos orar? Pai, te pedimos, nesta noite, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Fala também a cada coração que está conosco aqui no templo, aos que estão em casa da mesma forma. Nós te louvamos e te adoramos por tudo, em nome de Jesus. Deus mudou? Não. Deus nunca mudou. A palavra de Deus diz, como a gente acabou de ler esse versículo, porque eu, o Senhor, não mudo. Ainda que nós, seres humanos, ainda que nós tenhamos alguma mudança, façamos algumas escolhas, né, para mudar algo na nossa vida, o Senhor não. O Senhor permanece da mesma maneira como Ele sempre foi. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então o Senhor não muda. A gente tem que entender isso. Deus não muda. Deus não há sombra de variação nele. Mas você pode se perguntar, irmão Rubiano, tem alguns textos na palavra de Deus, né, que Deus diz que Deus se arrependeu, e a gente vai ver lá, e a gente vai analisar, e como é que Deus não muda? Deus não muda, meu querido, não é? Aquilo que aconteceu foi para um benefício do nós seres humanos. Você imaginou, não é? Quando a gente pensa nisso, que muitas vezes as pessoas trazem esse texto, com relação a Nínive, né? Deus disse para Jonas que ia destruir aquele povo, não é? Ia acabar com aquela nação. Mas o profeta caminha, se eu não estou enganado, acho que é 3 dias, vem anunciando arrependimento, e o povo ouve aquilo, chega aos ouvidos do rei, e o rei fala:
seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, todo mundo, desde o homem até o animal, se cubra de saco e joguem cinza sobre a sua cabeça. Aí Deus vê aquela atitude, o que é que Deus faz? Não vou destruir. Houve arrependimento. Houve realmente ali pessoas que me buscaram. E a gente sabe da história, Jonas se entristece. Jonas queria realmente o fim de Nínive. E Deus diz para ele, não teria eu compaixão deste povo? Não teria eu tamanha compaixão desta nação? Você não plantou essa boboreira, ela cresceu, mas quando eu feri ela, você se entristeceu. Não faria eu a mesma coisa com este povo, se arrependendo? Então Deus não muda, meu irmão. O Senhor não muda. E quando eu estava preparando essa mensagem, ela não é de hoje, ela faz de muito tempo que eu já tinha ela guardada, estava esperando a oportunidade certa de pregar. E eu pensei aqui em algumas coisas, porque Deus não muda com relação a algumas coisas. Eu não sei se vai dar tempo da gente ver tudo, mas eu quero pelo menos falar quais são as relações aí, porque Deus não mudou ou Deus não muda. Primeiro, Deus não mudou com relação à humanidade. Deixa eu olhar aqui o segundo. Segundo, Deus não mudou com relação ao pecado. Deixa eu olhar mais um aqui. Tem mais coisa. E a gente vai tratar aí de algumas coisas aí falando sobre isso. Terceiro, Deus não mudou com relação à sua santidade. Tem mais um aí, meu bem? Tem. São 5. Deus não mudou com relação a respeito da salvação. E por último, Deus não mudou com relação à sua palavra. Então são essas 5 coisas aí que eu marquei aqui para a gente observar aí nesta noite. Então Deus não mudou, irmão Rubiano. Deus não mudou. Deus não mudou com relação à humanidade. Deus não mudou, meu irmão, com respeito a nós, seres humanos. Quando a gente pensa no ser humano, quando a gente pensa na obra da criação de Deus, a palavra do Senhor diz que nós, os seres humanos, somos a primícia, o ápice, né, do Senhor, a criação de Deus, aquilo que Deus formou o homem do pó da terra. Então, meu amado, Deus não mudou com relação ao ser humano. Deus ama o ser humano. Deus quer o bem de cada homem. Deus deseja que todos os homens se acheguem a Ele. Deus não muda, meu amado. E o que acontece então, irmão Rubiano? O que a gente vê? Por que a humanidade não se achega ao Senhor, à sua escolha, o seu livre-arbítrio? É isso que faz com que muitos não se acheguem ao Senhor. Por que não, irmão? Porque eles já decidiram. Ele já colocou no seu coração, não, eu quero viver a minha vida do jeito que eu estou, do jeito que eu quero. Mas sabe, meu irmão, com relação à humanidade, Deus não mudou. Deus continua amando o ser humano. Deus continua derramando da sua graça sobre a vida de cada um dos seres humanos. O desejo do Senhor é que todos cheguem a um conhecimento, que todos se arrependam, que todos tenham a sua vida transformada. Sabe, meu irmão, assim como Deus amou o primeiro homem colocado no jardim, Deus vai amar o homem até o dia em que ele voltar para buscar o seu povo. Deus ama. Com relação ao homem, Deus ama demais. Deus se importa com os seres humanos. Abra aí comigo, eu vou pedir até para o João. O João vai nos ajudar
colocar os textos aí que eu vou estar falando. Vou pedir para o João colocar aí, primeiro texto aí que eu marquei. Por que Deus não mudou com relação à humanidade? Porque Ele nos ouve. O Senhor sempre ouve. Quando um pecador se arrepende, vai diante de Deus, pedindo perdão, reconhecendo o seu erro, e pedindo para que Deus escreva seu nome no livro da vida, o Senhor ouve. E eu quero mostrar esse texto aqui de Êxodo, capítulo 2, versículo 24 e o 25, mostrando que Deus se importa com a humanidade, por isso Deus não mudou. Por isso que o Senhor ama demais a humanidade. Olha o que diz, achou aí, João? Êxodo 2, 24 e o 25. Vocês, os irmãos, acompanhem aqui, fica até mais fácil, eu vou lendo aqui. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Com relação à humanidade, meu irmão, Deus não mudou. Deus continua ouvindo. Deus continua atento ao clamor de cada um de nós. Com relação a mim, a você, meu querido, Deus não mudou. Deus te ouve. Aqui era o povo sendo lá escravo no Egito, o povo sendo massacrado. E quando o povo realmente se lembrou do Senhor, o que é que o Senhor fez? O Senhor ouviu. Por isso que Deus não muda, meu querido. É por isso que Deus é o mesmo. O Senhor não muda com relação a nós seres humanos. Deus conhece a minha estrutura. Deus conhece muito bem quem eu sou. Então, por isso, com relação à minha pessoa, o Senhor se importa. Quando eu clamo, Ele ouve. Quando você clama, Ele ouve. O Senhor ouve, meu irmão. É por isso que, com relação à humanidade, Deus não mudou. Sempre que o povo errou, falhou, caiu, quando o povo se lembra do Senhor e se volta para o Senhor, o que Deus faz? Estende a mão. Um outro texto para você aí. Êxodo, capítulo 3, versículo 7 a 12. O Senhor não muda com relação à humanidade, porque Ele nos ouve, mas também porque Ele nos vê. O Senhor contempla. O Senhor está atento, meu querido. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Muitas vezes nós temos esta impressão, né? Que parece que Deus não está nos vendo, parece que Deus não se importa com o que está acontecendo comigo. Não, Deus se importa. E sabe, meu irmão, eu vou fugir um pouquinho aqui, eu vou voltar. Algo que eu falei no domingo pela manhã, que eu falei até no domingo à noite, sobre a soberania de Deus. E o irmão William mandou um comentáriozinho para mim no WhatsApp, no meu particular, e disse: irmão Rubiano, seria bom, né, em uma outra oportunidade, não vai ser hoje, tá? Mas quem sabe uma outra oportunidade, falar sobre a soberania de Deus e as consequências das nossas atitudes. Falei, é bom mesmo, meu irmão, é verdade. Porque Deus é soberano. Deus sabe de todas as coisas. Deus já sabe o que vai acontecer daqui a alguns anos. Então, pela sua soberania, Deus sabe. E hoje eu estava pesquisando algo sobre isso e eu achei muita coisa interessante, né? E uma delas lá, nessa questão da soberania de Deus, e
tem-se muitas perguntas, por que Deus permite que os seus servos sofram? Por quê? Por que Deus permite isso? Por que isso acontece com a gente? Sabe, meu irmão, são perguntas, muitas vezes, quem sabe um dia eu trago aqui, a gente vai estudar algumas coisas sobre isso. São perguntas, muitas vezes, que ficam na nossa mente, não é? Mas é verdade. Por que Deus permitiu aquele irmão ou aquela irmã passar por tanto sofrimento? Por quê? Por quê? Aí sabe o que entra, meu irmão? Soberania de Deus. Deus sabe. Deus conhece. E tudo que o Senhor faz é inquestionável. Tudo que o Senhor faz tem um propósito. A gente tem que sempre lembrar disso, tá bom? Com relação a nós seres humanos, o Senhor nos ouve, o Senhor nos vê. Êxodo capítulo 3, versículo 7 ao 12. Olha o que diz a palavra do Senhor. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Versículo 8. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, e uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do heteu, do amorreu, do perizeu, do heveu, do jebuseu. Vamos dar uma pausa aqui, meu irmão. Está vendo só? Que Deus não está alheio às nossas dores, os nossos clamores. O povo aqui estava sofrendo demais. O povo aqui estava sendo realmente esmagado pelos egípcios. E esse versículo aí, o versículo 9, o 8, né? Ele diz algo muito interessante. Portanto, desci para livrá-lo. Com relação a nós seres humanos, meu amado, Deus nos vê, Deus se compadece de nós, meu irmão, não tenha dúvida disso. Traga a sua mente, o seu coração, é a luta que eu estou passando, o Senhor está vendo, mas se Deus não trouxer o livramento que eu quero, meu irmão, Deus sabe. Deus sabe até onde você suporta, Deus sabe até onde você vai aguentar. E eu tenho certeza, meu irmão, que isso já aconteceu com muitas pessoas e acontece ainda hoje. Quando nós não estivermos mais suportando, sabe o que vai acontecer na nossa vida? Uma porta de escape. Porta de escape. Portanto, versículo 8, João, deixa aí. Eu desci para livrá-lo. O Senhor, meu irmão, Ele nos vê. Que Deus maravilhoso, não é isso? Pergunto. Qual outro Deus que consegue ver? Que Deus feito por mãos humanas consegue ver a dor daquele que o adora? Sabe qual é a resposta? Nenhum. Por que não? Salmo 115. Tem pés? Não anda. Tem boca? Não fala. Ouvido tem, mas não ouve. Tem nariz, mas não sente olfato. Olhos tem, mas não vê nada. O seu Deus não. O meu Deus não. Ele vê, Ele ouve, Ele responde e Ele abre porta de escape. Deus mudou com relação comigo e a você, meu irmão? Não. Ele continua vendo. Ele continua contemplando. Ele continua, meu irmão, preste bem atenção nisso. O Senhor estará atento ao ministério desta igreja. Eu não tenho dúvida disso. O Senhor estará atento, meu irmão. O Senhor está contemplando. O Senhor está vendo o esforço de
cada servo, cada serva. O esforço que nós temos feito aqui para realmente ver essa igreja caminhando para louvor e glória do seu santo nome. Deus tem visto isso, meu amado. E sabe o que Deus quer? Que nós permanecemos nesta batalha, nesta obra, nesta investida. Versículo 9. Agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo até mim, e também visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Venha agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente serei contigo, e isso te será por sinal que eu te enviei, quando houveres tirado este povo do Egito, servirei a Deus neste monte. Serei contigo. Lembra lá de Josué? Essas palavras que Deus estava dizendo para Josué. Olha, como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Como Deus foi no passado, Deus é no presente, meu querido. Deus é no presente, Ele é o mesmo. Por isso o Senhor não muda. Deus mudou com relação à humanidade? Não. Deus continua ouvindo, Deus continua vendo, e Deus continua cuidando. Deus cuida. É com relação a nós seres humanos. A gente vê isso, meu amado. A gente vê os cuidados de Deus para conosco todos os dias das nossas vidas. Eu estava orando aqui, eu estava lembrando da irmã Iva, não é? A irmã fala que tem dias, né? Ela falou que sente dores fortes abdominais, mas já fez várias vezes, vários exames e nada consta. Mas Deus está cuidando dela, Deus está guiando ela, assim como Deus está guiando cada um de nós, meu irmão. Deus está cuidando, meu amado. Se lembre disso. Se lembre que Deus, meu irmão, Ele é todo poderoso, Ele pode todas as coisas, Ele faz tudo que lhe apraz. Deus cuida, meu irmão, de cada um de nós de maneira especial. Deus cuida de mim de um jeito, Deus vai cuidar de você de outro jeito. Mas Deus está cuidando. Ou não está? Está. Lógico que está. Ou se está, Deus está cuidando. Deus está cuidando da sua igreja. Deus está cuidando do seu povo. Deus está cuidando, meu irmão. Eu quero mais um texto aí para mostrar para os amados que Deus cuida. Até mesmo no deserto. Você sabia que deserto é lugar difícil, não é? Deserto onde muitas vezes não encontra água tão fácil, não encontra alimento, e quando as pessoas acham um oásis no deserto, ali ela se deleita, ela aproveita da sombra, da água, né? Muitas vezes do alimento que se traz ali, tá bom? Mas deserto, meu irmão, é lugar de dificuldades. Até mesmo em meio às lutas, em meio aos desertos da vida, Deus está cuidando. Deus está cuidando. Êxodo, João 16. Meu tempo ali está encerrando, mas vamos firme. Êxodo 16, versículo 11. Êxodo 16, 11 ao 16. Êxodo 16, do 11 ao 16, diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor falou a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo:
entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu, o Senhor, vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem dado. Colhei dele, cada um conforme o que pode comer, um homem por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Deus cuidando do seu povo no deserto. Deus cuidando da sua igreja em momentos difíceis. Você, meu irmão, você que está passando por alguma luta, algum problema, não se esqueça, Deus está cuidando. Irmão Rubiano, não estou vendo. Só tem isso no seu coração. Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando, meu irmão. Quero encerrar. Eu não vou nem para outra questão, porque não vai dar tempo. Desde o dia em que eu me casei, eu sempre tive medo de algo. Ficar desempregado. Sempre tive medo disso. Porque desemprego a gente sabe que traz um certo incômodo. Porque tem conta de água, conta de luz, alimento. Vou colocar essas coisas básicas. Eu sempre tive medo disso. E uma das minhas orações sempre foi: Senhor, me sustenta. Me sustenta, porque agora eu tenho uma família, só era eu e a Kelly, né? Se fosse ficasse desempregado ainda era fácil. Só eu e a Kelly a gente se virava de qualquer jeito. Depois chegou o João, eu pedindo a Deus: Senhor, me sustenta. Sabe? O Senhor nunca me desamparou, meu irmão. Desde o dia que eu me casei até o presente momento. Eu não sei o dia de amanhã. Sempre trabalhei. Deus sempre me sustentou. Deus sempre cuidou de mim. Sabe, meu irmão? Isso traz uma certeza, uma esperança muito grande ao nosso coração. Que Deus continua cuidando. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Se coloque em pé, nós vamos orar. Vamos agradecer a Deus pela vida de cada irmão. Dizer ao pastor Valdir que hoje teve bastante irmão, viu, pastor? Se o pastor estiver voltando ainda pelo caminho, né? Que hoje ele teve um contratempo pela manhã, não é? Então, teve bastante irmão hoje aqui na igreja. Na live eu não sei quantas pessoas tem, mas um bom número. Deus abençoe, meu irmão, as vossas vidas. Volte domingo pela manhã, domingo à noite e na próxima quarta-feira, né? Deus se alegra com a sua presença. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, porque o Senhor não mudou com relação a nós. Porque o Senhor nos ouve. Porque o Senhor nos vê. E porque o Senhor cuida de nós. Obrigado a Deus pelos cuidados do Senhor para com as nossas vidas. E continua, Pai, cuidando cada vida aqui presente e cada vida dos amados irmãos que estão conosco pela live e aqueles que vão assistir posteriormente, que o Senhor fale ao seu coração e traga essa certeza de que Deus cuida de nós. Nós te louvamos
e te adoramos por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Os outros domingos eu esqueci, né? A nossa divisa. Provérbios 11:30. O fruto do justo é árvore de vida e o que ganha a alma, sábio é. Estamos encerrados. Tenham a todos uma boa noite. Quem me trouxe